Terça-feira, meus amigos, estamos de volta para mais um encontro aqui com vocês. Neste nosso café diário atualizado, vamos manter vocês muito bem informados sobre as novidades aí do mercado, né? 4 de fevereiro, pessoal, é impressionante como o tempo passa, né? Janeiro já foi, fevereiro já está se encaminhando também, né? Muito bem. Deixar nossa trilha sonora de fundo aqui para a gente poder ilustrar aqui os comentários. Bom, mercados hoje esperando aí um respiro, um alívio em função das novidades do acordo aí, dos delays, né, que o Trump concedeu. A maior parte dos mercados estavam fechados ontem. E a gente teve também aí uma expectativa melhor aí de reação também da China, anunciando uma reação, porém, uma reação para daqui a um mês. China que ainda não voltou do seu feriado lunar, volta hoje, então vamos ter cotações só amanhã, né? Dividendos anunciados hoje, né? A Allos paga hoje 8 centavinhos por ação. A Datacom foi lá no dia 23. A Allos é uma empresa de shoppings, né? Para quem não se lembra, né? Era a Allianz, que se fundiu com a Sonai, que depois se fundiu com a BR Malls e virou a Allos, né? Uma empresa bem conceituada, bem falada por todos os players de mercado e administra vários shopping centers dos nossos FIIs, tá? Temos também o pagamento aí hoje da segunda parcela dos dividendos da Mitre. Plano e Plano também paga hoje aquele dividendo poupudo de quase 10%, R$1 por açãozinha detida, né? Movimentação dos investidores, né? A posição era vendida em 100 mil contratos no dólar, foi revertida para 86 mil de compra, tá bom? Temos as recompras do governo daqueles primeiros contratos vendidos lá, começando também, então isso deve ter mudado a opinião dos investidores estrangeiros, né? No que se refere então aos contratos de índice, redução na posição comprada, a posição net continua sendo comprada em 187 mil contratos. Os dados têm atraso de um dia, tá? Bolsas da Ásia fechando em alta. IPC da FIP, né? Índice de preços ao consumidor FIP, sobe 0,24, menos que o esperado. Lembrando, qualquer indicação de inflação menor, mais comedida, aqui e lá fora, expectativa de cortes para aumentar, a gente sair dessa posição. O Brasil hoje é o país do maior juro real, né? Descontado a inflação, os juros que se paga, o que deve ter incentivado aí a vinda de tanto recurso recente para cá, para fazer, né, a arbitragem de taxas. O cara pega o emprestado lá para uma taxa menor e aplica na taxa aqui, fica com o resultado líquido aí, né, o que eles chamam de carry. Resultado abaixo de expectativas da inflação da IPC da FIP. A maior parte aqui está no acumulado de 12 meses, então 4,46, né? Um dos 7 componentes teve queda mais intensa, né? A habitação caiu 1,14. Então a habitação aí destoando, né? Os aluguéis, os custos com moradia no geral, tá bom? China restringe aqui então a exportação de minerais críticos, né? Como retaliação dos Estados Unidos. Tivemos também recebimento aí da Petrobras. Ontem teve relatório de produção da Petrobras, hein? A Petro recebeu 2,16 bi, né, dos blocos Sépia e Atapu e reportou uma queda na produção. Tem uma matéria bem interessante para quem segue Petrobras, principalmente com a eleição do Senado, que o presidente agora ele é do Amapá, né? E uma notícia que diz assim, outro assunto que está no radar do investidor em relação à Petrobras, a indicação de Lula feita ontem ao Columbre, de que o governo deve destravar em breve estudos aí sobre a exploração da margem equatorial. Margem equatorial, pessoal, é
algo maior do que foi o pré-sal. Então, para quem lembra da fotinho do Lula lá com os 3 dedinhos molhados lá de óleo, a gente provavelmente vai ter uma outra fotinho daquela, né? A notícia não é oficial, foi antecipada aí pelo Lauro Jardim, mas provavelmente a questão vai andar, né? O Amapá é o estado de Alcolumbre e é um dos principais beneficiários com a exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas, tá? Eu já vi alguns podcasts, alguns vídeos aí com o pessoal falando sobre a exploração do petróleo, como que é feita a extração ali, os riscos ambientais, e realmente, pessoal, em outros países eles já estão acelerados, né? Já melhoraram bastante os seus PIBs, e é uma extração em que os riscos ambientais são bem comedidos, porque a Petrobras já domina essa tecnologia e tem menor dificuldade do que tinha o pré-sal, tá? Então, além de tudo, ainda seria mais fácil, né, da gente chegar aí. E como a Petrobras mexe com tudo, mexe com a economia, ela já foi, né, um dos maiores inquilinos de fundos imobiliários, vale a pena aí acompanhar. Falando de fundos imobiliários, o amigo Renato perguntou ali no blog, alguém já viu aí o ETF Alug 11, né? Então pegaram essa sigla já, pessoal. Alug 11 é um ETF, não é um FII, tá? E ele perguntou se alguém conhece a gestora Investo ETF. Por coincidência, eu falei num áudio recente aqui, acho que foi na segunda-feira, na abertura de mercado, que eu tinha ouvido um podcast e foi justamente o podcast da Investo, então eu já posso ajudar aqui. O Alug 11 ele é um ETF que investe em REITs, né? Então eles vão investir no quê? Nos FIIs lá de fora, tá, pessoal? Lá dos Estados Unidos, os REITs. E ele é um ETF, tem uma taxa de administração, tem rebalanceamento trimestral, segue o MSCI e ele vai ter aqui uma concentração nos principais ativos, né? O Vanguard Real Estate 2 Index Fund, 15%, quase 16%. O Prologis, que é um dos maiores lá também, quase 6%. O American Tower Corp, 5,3%. O Equinix, 5%. Digital Realty, também quase 5%. Simon Property, 3,25%. E aí vai decaindo, tá? Qual é a diferença, pessoal? Aqui a composição setorial, varejo 13%, saúde 11%, telecom, que são aquelas torres, aquela ideia que a gente teve para os FIIs aqui também, que por enquanto ainda não vingou, 11%, mais perto aqui seria o data center, que acho que é a Aliança tem, né, nos seus fundos. Então tá aqui a composição especial. A diferença para os FIIs, pessoal, é que o Alug 11, ele reinveste a distribuição, então você não vai ter pingado mensal, tá, pessoal? Em dólar, defende, investe em REITs, que é um mercado muito maior, tal, mas o Alug 11 não é FII, tá? E por ser um ETF, tributação lá dos 15% na compra e venda das cotas, né? Nos FIIs é 20%, mas ele não distribui pingado mensal. Se você precisar de renda mensal, você vai ter que vender cotas, tá bom? Então eu espero ter resolvido aí, sanado as dúvidas do amigo Renato. E qualquer coisa, qualquer novidade, a gente continua lá pelo blog. Agradecer a todos aí a presença mais uma vez. Pedir para vocês compartilharem os nossos vídeos, né? Faça o nosso conteúdo aí chegar a mais e mais investidores, tá bom? Esse foi o nosso Morning Call do dia 4 de fevereiro. Bom dia, pessoal. Fui! Até mais!